There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conversa Franca. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio, marcado pela campanha, do Setembro Amarelo. Hoje vamos falar sobre dados, causas, prevenção e principalmente sobre como cuidar da vida e da saúde mental. Para conversar sobre esse tema, convidei duas pessoas muito importantes. A doutora Gleice Nunes, que é especialista em saúde mental, e também a psicóloga Juliana Calicchio Bianchi Costa, que está comigo aqui hoje no programa Conversa Franca. Eu já quero dar boa noite aqui para elas e agradecer principalmente por estarem presentes aqui. Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Fiquei muito honrada, muito feliz pelo convite. É sempre muito bom falar e poder transmitir o nosso conhecimento sobre saúde mental, sobre formas de prevenção, né? É muito gratificante poder usar o nosso conhecimento para ajudar outras pessoas. Que bom. Boa noite, doutora Gleice. Boa noite, Camila. Muito obrigada pelo convite, né? Já é de casa, né? Sim. Fico feliz também estar aqui, né? E a gente contribuir um pouco mais sobre esse tema, né? Que é tão importante e ainda tem muitos tabus sobre ele, né? E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Gente, eu trouxe alguns dados muito interessantes aqui. Olha, no mundo, mais de 720 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Em média, cerca de 2 mil pessoas por dia tiram a própria vida. O suicídio é a terceira causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, aproximadamente 38 suicídios acontecem por dia. É um número bastante alto. Mais de 112 mil mortes registradas entre 2010 e 2019, com aumento nos últimos anos. A faixa etária mais atingida é entre os 20 a 59 anos, com destaque preocupante entre os jovens de 15 a 29 anos. São dados relativamente preocupantes, né, doutora Gleice? São, e assim, são impactantes, né? Porque pode ser prevenível, né? O suicídio, assim, é um pouco complexo, às vezes, até falar sobre isso, né? A gente até procura falar valorização da vida, né? Nesse mês, que, assim, né, voltado a essa ação. Então, se a gente for observar as causas, o que leva, né, ao suicídio, e ver que poderia ser evitado, poderia ser não chegar ao ato em si. A senhora acredita em que momento que poderia acontecer essa intervenção?
Então, tem muitas doenças que podem levar, né, ao suicídio. A depressão é uma das principais. E a pessoa, quando ela faz um tratamento, né, busca um profissional e consegue chegar a um tratamento em si, ela pode evitar, né, o suicídio. Mas é aí que tá, às vezes o chegar, o procurar ajuda, o buscar é o difícil. A pessoa muitas vezes não aceita, né? Não, e muitas vezes essa pessoa ela vai levada, né? Vai carregada por alguém, porque por si só às vezes ela não tem força. Doutora Juliana, a senhora que atende como psicóloga, como é que é dentro do consultório? Geralmente, quando o paciente chega e ele está vivendo um estado parecido com esse, né? Ou já está no estado de depressão, ansiedade muito grande, ele costuma se abrir e falar que ele está pensando sobre isso ou não? Ou é uma coisa que o psicólogo faz de dar uma abertura para que o paciente se sinta mais à vontade para falar sobre esse tema? Então, na verdade, a gente tem várias possibilidades dentro desse cenário, né? Como a doutora Gleice falou, muitos deles acabam sendo levados pela família, né? Quando isso acontece, a gente já tem uma ideia do que a família trouxe. E quando a gente tem essa abertura de conversar com a família primeiro e a família conta o que aconteceu, qual foi a situação, que o que acontece é que muitas vezes a pessoa é pega no ato, né? Ela tá lá tentando e a família impede. Quando acontecem esses casos, a gente consegue abordar diretamente sobre o assunto específico. Quando o paciente ele chega até nós através de demandas próprias ou a família percebe que a pessoa não está bem emocionalmente e é levado até então a buscar ajuda, existe um processo que é extremamente importante para que a pessoa se sinta confortável para falar sobre isso. Por quê? Hoje em dia existe um tabu muito grande, né? De quem vai para o psicólogo é doido, ou porque é falta de Deus, ou porque não tem o que fazer, né? Então, assim, vai do profissional ter um acolhimento, validar as emoções, para que esse paciente se sinta à vontade de chegar a falar, olha, realmente eu acho, cheguei no ponto de que minha vida não vale mais, eu não tenho mais alegria em nada, né? O mundo perdeu a cor. Então, assim, acontecem de várias formas, né? Então, quando a família leva já dizendo e relatando o que aconteceu, a gente consegue chegar mais rápido no objetivo de falar sobre, de perguntar e ir direto ao ponto da situação em questão. Quando o paciente ele é levado, porque a família tem uma desconfiança, né, ou suspeita que a pessoa não está bem, vê que a pessoa não está bem, escutou falar alguma coisa, aí a gente leva um pouquinho mais de tempo para que essa pessoa se sinta confortável para chegar a vir a falar, não, eu já pensei, eu já imaginei, eu já tentei. Então é mais ou menos assim. Agora, quais são os sinais? Porque a gente tem que estar muito atento, né? Porque a pessoa ela começa a dar sinais. E como que as pessoas que convivem com essas pessoas que estão doentes, elas podem perceber os sinais que elas estão dando de que realmente elas estão já numa situação mais delicada, né? E que estão, de fato, pensando num ato mais drástico. Olha, a gente tem uma gama aí de comportamentos e sintomas muito vasto para isso, né? Até porque hoje em dia existem muitas pessoas que não demonstram, que não têm oscilação de humor, que são dos sinais, não têm alteração de comportamento, não passam a se isolar, elas vivem a vida normal. Vivendo com outras pessoas, socializando, indo ao trabalho, na academia, para a escola. E aí é muito mais difícil da gente ter essa percepção dos sinais. O que a gente fala que são perceptivos a sintomas que a gente consegue perceber dessas pessoas é alteração de humor, né? Ela oscila. Então são pessoas que você percebia antes, né? Tem um bom convívio com as pessoas, passa a se isolar mais, fica estressado muito fácil, explode muito fácil. A gente começa a ouvir frases como, eu vou sumir daqui, queria desaparecer, se eu sumisse, os problemas seriam resolvidos. E outra coisa que, assim, não sendo engraçado, mas as pessoas que normalmente chegam até a gente para falar sobre isso, né, ou pedir ajuda sobre isso, quando a gente conversa com algum familiar, o familiar às vezes tem a percepção e fala assim, mas ele sempre falou isso. Mas toda a vida ele falou. Então, assim,
eu passei por uma A família situação... passa a não dar credibilidade porque a pessoa tá Exato, falando. exato. Ai, não, ele já falou isso várias vezes, né? Ah, ele já tentou, ai, de novo. Então, assim, eu passei por uma experiência como essa, péssima, assim, que foi um marco horrível pra minha carreira. Foi quando eu cheguei a pensar e falei assim, não quero mais ser psicóloga, que há 2 anos atrás eu perdi um paciente por suicídio. Ah, E eu lembro que eu estava em casa, eu tinha gêmeas pequenas, e ele me ligou que ele tinha tomado a medicação e ele não queria morrer sozinho. E aí a esposa dele chegou no lugar, e aí quando ela foi entrar, eu mandei mensagem pra ela, falei, fulana, volta lá, por favor, que ele tomou medicamento. E a mensagem dela na hora, falou, ai meu Deus, de novo isso, mais uma vez, né? Então assim, foi mais uma vez, mas não foi mais uma vez, foi a última, né? Porque realmente ele chegou a óbito. Comum, né? Ah, tá fazendo pra chamar atenção, né? Por quê? De novo, né? Então, acaba deixando pra lá. Mas, Dessa vez foi a última. e você chegou a conversar com a esposa e a esposa não Não, levou em consideração? No primeiro momento, não. Ela falou, ah, meu Deus, de novo isso, mais uma vez. Eles estavam passando por várias dificuldades, vários problemas, enfim. Ele já tinha tido outras tentativas, né? E quando eu falei pra ela, no primeiro momento, ela foi tirar a filha de perto, né? Então, foi levar a filha num espaço pra conseguir voltar. A gente teve uma dificuldade muito grande também de conseguir o SAMU pra chegar a tempo. Quando chegou, depois pro hospital. Enfim, eu sei que foi um trâmite, assim, foi muito complicado, sabe? Quando ela se deu conta, quando ela percebeu, ela foi rápida também, tentou chamar ajuda, tentou ir atrás, mas, enfim, acabou que ele veio a óbito mesmo. Nossa. E como que você se sentiu como profissional? Péssima, péssima. Eu lembro que eu voltei para terapia, né? A gente vive em terapia, vai e volta, né? As demandas acabam vindo de certa forma, né? E eu voltei para terapia. E uma coisa que a minha psicóloga falou pra mim que ficou muito marcada, ela disse que a nossa profissão é muito diferente de outras profissões. Não, por exemplo, um cardiologista, um médico de outras especialidades, às vezes acontece de perder mais pacientes, né? Ah, teve um infarto, um acidente, um gastro, às vezes um tumor, alguma coisa. E o psicólogo não. O psicólogo, ele não tem essa perda que outros profissionais às vezes têm por conta de outras doenças, né? Uhum. Então foi algo que mexeu muito comigo, assim, em toda a minha carreira, eu nunca tinha perdido ninguém. Tenho alguns pacientes que já chegaram, né, com carta de ideação suicida, com tentativas de suicídio, a gente conseguiu resgatar, recuperar, né? E essa foi muito marcante pra mim. Então, realmente, eu cheguei a pensar e falar assim, não quero mais. Até porque a pessoa ligou pra mim e falou que não queria morrer sozinha, né? E quando eu contei pra psicóloga, fui conversar, enfim, eu não fiquei bem mesmo. Ela falou que se eu não tivesse sido importante, ele não teria ligado pra mim, ele teria ligado pra qualquer outra pessoa, né? Então significa que o meu papel, por mais que não tenha... Foi cumprido. Isso foi cumprido, né? Dele ter tido o pensamento de ligar, isso, exatamente, né? A abertura, de se sentir seguro comigo mesmo naquele momento, né? Então, assim, durante muito tempo, isso foi muito difícil de falar, assim, né? Então, foi a partir dessa fala que eu consegui entender e perceber que não, tá tudo bem, eu fiz o que eu podia fazer, o que estava no meu alcance de ser feito. A doutora Gleice, já como médica, vocês lutam para salvar vidas, né, doutora Gleice? E no seu caso, a tua especialidade é saúde mental. Já aconteceu também de você perder pacientes? então, comigo ainda não aconteceu de ter realmente o fato do suicídio em si. Mas já perdi pacientes em plantões e para mim sempre foi muito complicado lidar realmente com a perca. Então, existe um protocolo que é o protocolo de Spike, que é um protocolo de má notícias, e ele, para ajudar o profissional, né, principalmente o médico, quando vai ali dar a notícia do óbito para a família. Então, é realmente um momento bem ruim, Delicado. bem delicado, né, porque você está levando a notícia de que nunca mais vai ver aquele ente querido. Então, para mim sempre foi bem difícil esquecer os plantões, ou esquecer aquele paciente que realmente foi a óbito, né? Então, era assim, sempre muito cansativo esses plantões. Tanto é que, desde quando eu optei por ser mãe, né?
eu já saí dos plantões e estou na clínica, né? Então, foi um alívio para minha saúde mental, para mim Aham. mesma, porque realmente é essa dificuldade, né? E assim, super empática com a colega, porque realmente a gente faz de tudo para poder salvar o paciente, né? E quando se trata de saúde mental, é mais complicado. Porque você nunca sabe quando vai puxar o gatilho. E porque assim, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, você consegue passar um remédio, você sabe que vai controlar ali, né? Mas a saúde mental, ela é mais complexa ainda. Depende de você como profissional, mas depende da vontade do paciente, depende da rede de apoio que ele tem, né? Então, que seja os amigos, que seja a família, que seja com quem ele esteja ali. Então, a gente tem que utilizar de todas essas redes. Então, não é algo uma coisa só, igual, tá com a pressão alta, vou passar um remédio, vai baixar, né? Ou vai Uhum. baixar a glicemia ali elevada. Então, é bem mais complexo. Mas como que é para a senhora, por exemplo, sendo médica, lidando com pacientes assim, e pacientes que querem acabar com a própria vida, né? A senhora que é uma médica que está ali para salvar vidas, né? Lidar com esse contraste e tentar ajudar esse paciente a enxergar o outro lado, fazer com que ele retome a própria vida, porque é um caminhar junto, né, com o paciente. Sim. E eu acredito que a senhora já deva ter acompanhado também pacientes em emergência que já chegaram no hospital por tentativas também, né? Pode não ter ocorrido de ter perdido o paciente, mas ter atendido ali na hora da emergência e ter conseguido reverter o quadro. Já deve ter passado por essas experiências. Sim, na verdade é um desafio, né? Todos os dias de você estar ali e colocar para o paciente que a vida tem sentido, que existe, né? Os momentos, as emoções, as alegrias, e que não é o fim do mundo e a solução não é tirar a vida, né? A morte não vai resolver o problema. Na verdade, vai acabar piorando, porque quem fica vai sofrer, né? Uhum. Então, já aconteceu sim de paciente chegar com cortes profundos, né, no corpo e que por mínimo realmente não veio ao óbito. Então, assim, tem aquele impacto e conseguir fazer o paciente enxergar naquele momento e conduzi-lo depois a ver aonde que tá, né, os gatilhos que levaram a esse ponto, ver onde tá as dificuldades e as possíveis alegrias que podem fazê-la voltar, né, a ter sentido, a que a sua vida faça sentido, porque para chegar nesse ponto é um sofrimento mental grandíssimo, tremendo. Uhum. Então, o que que levou? E às vezes, assim, o que me gera sofrimento, às vezes você lida com muita facilidade, e ela lida com muita facilidade, né? Então, isso é muito variável do ser humano, para cada um reagir de uma forma diferente. Então, a gente tem que ter o tato, tem que ter ali a empatia de estar com o paciente e conseguir identificar e seguir os passos, né? Eu acompanho muito a doutora Ana Beatriz, aquela médica psiquiatra, né? Maravilhosa, né? Muito famosa ela. E ela fala muito assim que é muito estranho, porque o cérebro ele é feito para se manter vivo, né? E quando se trata de suicídio, ele passa a fazer um caminho de autodestruição. Então, ela falou que é muito complicado isso, para lidar com isso, que ela teve 3 pacientes, eu acho que ela perdeu, e que foram, assim, terríveis também para ela, porque ela falou que é uma coisa que não dá para entender, não dá para captar, porque é uma coisa totalmente contrária do que a vida propõe, né? Que é de seguir em frente, porque o nosso corpo, ele quer viver, a gente faz tudo, né? As instintivo, né? células, é instintivo, né? E como que o cérebro pode agir, porque depois que você tem uma tentativa, as outras parece que ficam mais comuns e mais fortes. A pessoa passa a ter mais outras tentativas. Parece que se torna mais não é assertivo, mas é como se fosse um caminho mais
cada vez mais. A pessoa vai aprimorando até chegar a executar o que ela quer, Isso, né? e tipo assim, cada vez mais. Não, é isso. A certeza. A certeza, é. E assim, e é um pouco controverso, porque muitas pessoas nunca pensou, nunca passou isso pela cabeça, então fala assim, mas como, né? Tal pessoa pensa em tirar a própria vida, porque viver é tão bom, né? E tem algumas pessoas que estão em um quadro de uma doença que já recebeu um diagnóstico, por exemplo, que, né, é uma doença terminal. E a pessoa tá fazendo ali de tudo para lutar, para conseguir continuar vivendo. Sobreviver. E a outra tá fazendo de tudo para Morrer. chegar ao fim. Então, realmente é algo que o cérebro, né, ele trabalha contra, mas aí é onde que a gente precisa entrar. Com o tratamento psicológico, né? Com medicação. Com a medicação, acho que porque a ajuda medicação muito, né? ajuda muito, né? Ela faz o papel dela, principalmente quando a pessoa ela chega a tempo, né? A gente consegue identificar, fazer um diagnóstico, né? E entrar com a medicação correta. Eu posso dizer que eu era uma pessoa com. Digamos que eu era uma suicida, pensamento suicida, o que que é? Quando eu tive várias tentativas, né? Sim. Então, eu era considerada uma suicida. Sim. Então, Você teve pensamento suicida? pensamentos e tentativas, né? Isso. Porque tive depressão também profunda e para mim eu passei por tudo isso. Então, perdi os sonhos, a falta de vontade de viver, então eu fiquei existindo, né? Então vinha automaticamente a vontade de morrer. E por isso que eu digo, o cérebro ele trabalha muito no foco de você acabar com a sua existência mesmo. E cada vez parece que ele vai aprimorando isso de uma forma muito mais rápida. Mas eu senti, depois com a ajuda da medicação e tudo, mas é quando parece que virou uma chave na minha cabeça de quando eu coloquei um fim nisso e falei assim, opa, peraí, isso aqui passou a partir de hoje, isso aqui não vai mais me dominar e esse aqui definitivamente não é mais uma opção. Então eu não tenho mais a opção de fazer isso. E aí eu acho que o cérebro começou a criar novas trilhas neurais, eu não sei. Eu acho que a gente tem que ter tipo um start e colocar um ponto final naquela opção. É porque se você tá ali naquele sofrimento, né, que é tremendo, e você não vê outra solução, então chega a gerar até uma compulsão. Isso. E aquela compulsão pela desistência, Pela né, da desistência. vida, pela morte em si. Porque Então, qualquer coisa que acontece, por pequenininho. Por isso que eu acho que as pessoas que convivem com pessoas suicidas, elas acham que, tipo assim, mas de novo, ai, mas tá de novo. Porque são coisas pequenas e a pessoa já tá ali naquela tentativa de novo de tentar. Isso eu acho que a rede de apoio é uma das bases mais fundamentais que a gente tem hoje em dia para ajudar. Por quê? O processo de psicoterapia, a pessoa ela vai 1, 2 vezes a semana, 50 minutos com o terapeuta. E o resto, o dia, a noite, a manhã, então a família, os amigos, a pessoa que tem uma rede de apoio firme, uma base sustentável para lidar com tudo isso, realmente é a pessoa que tem uma chance maior de ter esse start que você teve, né? Talvez as suas filhas, o seu trabalho, as pessoas que gostam de você, que têm apreço por você, por quem você é, não só pelo que você faz, foram fundamentais para esse processo de você falar assim, não, chega. E a partir de hoje, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Eu cheguei aqui e agora eu vou sair daqui, né? Então, além do tratamento em si, a rede de apoio é outra metade de todo o tratamento, é outra metade de tudo para fazer funcionar, para fazer dar certo. Até porque às vezes as pessoas adoecem, claro, né? Muda muito a química do cérebro, a pessoa muda o comportamento, tem oscilações de humor, mas a coisa que não muda é a base da família, são as pessoas. Então a gente muda muitas coisas, mas as pessoas à nossa volta não, elas vão estar ali. E essas pessoas que estão à nossa volta, o que elas significam pra gente? Acredito que tem muitas pessoas que já passaram por esse momento de pensar em tirar a própria vida, não ser mais importante, mas continuaram ali, encontraram forças lá de dentro por conta de uma mãe, de um pai, dos filhos, pessoas significativas
né? Então, eu acredito que outra metade para isso dar certo, para a pessoa conseguir se recuperar, é a rede de apoio. Eu acho que talvez primeiro a gente até possa pensar num primeiro momento pelas pessoas. Sim, eu não posso fazer isso porque eu vou prejudicar as pessoas, porque existe uma contabilidade, né? De que o suicida parece que ele prejudica 9 ou 10 pessoas ali em volta dele, ele faz um estrago em volta dele ali, pessoas que vão ficar se sentindo culpadas, pessoas que vão, né, sofrer ali o resto da vida com aquela perca. Então, não é simplesmente, morri, acabou. Não. São aquelas pessoas que fazem parte ali, que vão ficar carregando aquele sentimento o resto da vida. E se eu tivesse feito alguma coisa? E se eu não sei o quê? E, né? Enfim. Então, eu penso assim, por mim, pelo menos, na minha experiência. Primeiro foi pelas pessoas, mas depois eu entendi que tinha que ser por mim. Para entender que eu tinha que me bastar. Porque também, se a gente ficar muito dependendo dos outros, os outros também puxam a gente para baixo também. Você fica na dependência da aprovação, na dependência se você está bem, se você está mal. E aí eu acho que isso também é um perigo. Porque você fica ali na dependência emocional de que ou você está certo ou você está errado, não sei o quê. Então, eu acho que quando eu saí um pouco mais disso e me libertei mais, e cada vez que eu sinto que eu sou mais dona de mim, das minhas vontades, e aí eu tenho a doutora Gleice, que é minha terapeuta, minha médica, e aí as pessoas que eu converso, que eu vejo, eu me informo, né, e faço meus acompanhamentos. Então, eu percebo que quanto mais dona de mim eu me torno, e quanto mais entendimento eu tenho de como eu funciono, mais livre eu fico. Mais liberta eu fico. A rede de apoio, ela ajuda no sentido de validar suas emoções, de entender, de dar forças para você sair dessa, né? Realmente, você querer sair de um lugar depende de você. Não adianta, às vezes, a gente tem casos, né, de que a família dá todo o suporte de terapia, de medicamento, mas a pessoa não tem esta vontade. Uma das coisas que eu costumo fazer quando a pessoa chega no consultório, com ideação, com tentativa, a gente faz um contrato de cordialidade. Então, assim, olha, você está aqui hoje por um motivo, então vamos conversar sobre isso. Entender se realmente o sair daquele lugar é uma coisa que a pessoa quer. Porque precisa ter essa vontade, né? Então, a partir do momento que a pessoa fala, não, eu quero sair daqui, pois então tá bom. A partir de hoje, a sua vida não é só responsabilidade sua. Ela é responsabilidade minha também. Então, a gente começou hoje e a gente vai terminar junto até o final. Eu não vou levar você para lugar nenhum, mas eu não vou soltar a sua mão enquanto a gente caminha. Então, isso é uma coisa que fortalece muito o vínculo com o paciente, dá para ele a segurança de que ele tem alguém que quer ver o bem dele, que quer ver que ele saia dessa, que ele esteja bem. Tá na torcida. Isso, exatamente. Mas que a caminhada é dele. Ele precisa ter esse senso de pertencimento, de eu pertenço, esse sentimento de liberdade que você falou. Isso é muito interessante porque boa parte das pessoas que chegam adoecidas emocionalmente pra gente não tem esse senso de pertencimento. Fazem as coisas por obrigação, faz pro outro, para agradar o outro. Exato. Então, a gente fala que o processo de psicoterapia é de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a forma que a gente foi criado, ela acaba determinando o que a gente vai ser quando a gente crescer. Isso. Então, se a gente foi criado de uma forma que, com muita crítica, eu não vou entrar nesse assunto, mas a nossa infância determina muito como a gente... Né? Exato. Então, se eu cresci ouvindo críticas que eu não era bom, que eu não sabia, que eu não presto atenção, que menina burra, que não sabe fazer isso, que não sabe fazer aquilo, eu vou crescer com esse senso de que eu não sei. A dificuldade de eu lidar com problemas vai ser muito maior. Então, a probabilidade de eu sentir que eu não dou conta, que eu não sei, e que a melhor solução é eu partir daqui para outra, é muito grande, né? Então, assim, a forma como as coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida, elas vão reafirmando muitas coisas. E a gente só consegue quebrar esses padrões e mudar ciclos a partir do momento que a gente se coloca à disposição de se conhecer de novo, de entender quem sou eu no mundo. De se permitir. De se permitir, exatamente. E aí é nesse ponto
que sempre o psiquiatra e o psicólogo trabalham em conjunto. Porque a medicação, ela vai fazer a função dela, né? Às vezes de melhorar aqueles sintomas de frustração em si, da falta de apetite, ou de descontar na comida, né? Ou da insônia, ou da hipersonia, que é dormir muito, né? Mas a medicação faz aquela resposta, mas entra a terapia, que é onde aí você começa a se perceber, a autoestima, a se olhar, a melhorar o seu autocuidado, né, a se gostar, e aí vem todo esse processo de melhora e do pertencimento, né? Foi até curioso esses dias, uma amiga minha falou assim para mim, nossa, Camila, você ficou muito vaidosa. E quando eu estava doente, tem um primo meu, e ele falava assim para mim, nunca pode esquecer o batonzinho e o perfuminho. A mulher sempre tem que estar com um batonzinho e um perfuminho. E aí adoecida, né? Então eu sempre lembrava dele falando aquilo para mim, o batonzinho e o perfuminho. E depois que eu fui melhorando, de fato eu me tornei mais vaidosa, porque eu acho que de fato também eu comecei a gostar mais de mim. Isso significa que eu comecei a me aceitar mais como pessoa. E eu reparei muito que as pessoas chegam para mim e falam assim, o que você fez? Você renovou, você não sei o quê. Eu fiquei doente. Comecei a pensar mais em mim, comecei a aprender a cuidar de mim. Eu fiquei doente, porque foi o processo que aconteceu, né? Que foi o que eu vivi. Então, hoje eu sou uma outra pessoa, mas tive que passar por momentos muito dolorosos para entender e fazer esse processo de voltar. E quando eu fiz aqui o programa Mulheres que Inspiram, foi um outro start que eu tive. Porque eu me questionava muito, eu acho que a doutora Gleice lembra disso, que eu falava assim, eu queria voltar a ser aquela Camila que eu era, que não sei o quê, que eu tinha que... Aquela Camila e tal, e eu queria ser aquela Camila, e aquela Camila que... Nossa, que Camila que era aquela que eu queria de volta. E aí eu, né, fazendo o programa Mulheres que Inspiram, e aí eu tendo aquele contato com aquelas mulheres, cada uma com a sua história muito bonita, e cada uma com a sua individualidade, o seu impacto de vida, os seus problemas, os seus desafios, as suas vitórias, conquistas, né? E eu sou uma pessoa empática, assim, de me identificar com cada uma. E aí, acho que vivendo aquele momento, eu falei assim, nossa, que recado bom que Deus me trouxe com isso, né? Porque eu não tenho que voltar a ser aquela Camila. Eu tenho que ser uma nova Camila, porque aquela Camila lá é que me levou para o buraco que eu fui. Então Deus está me dando uma nova oportunidade para mim ser uma nova Camila. Agora, como é que vai ser essa nova Camila, né? Então, se eu quiser ser uma outra, a velha, eu vou cair nesse buraco de novo. Então, agora vamos reconstruir uma nova. Estou tendo uma outra oportunidade. Agora, como é que vai ser essa nova? Então, vamos deixá-la surgir agora, uma nova Camila. Então, acho que as pessoas também deveriam, talvez, ser mais, assim, empáticas até com elas próprias, ser mais dócil, se permitirem mais, sabe? Errar, acertar, fazer de novo, tentar. E não se cobrar tanto, porque eu acho que quando você entra no excesso da cobrança, de querer ser tão perfeito, é aí onde a gente começa a cair. A gente começa a dar uma despencada na vida, de querer tanta aprovação das pessoas, de querer ser tão perfeito para os outros, de querer ser tão bonito para as pessoas, sabe? Até para o núcleo familiar, às vezes, e tudo. E a gente coloca um peso que a gente não dá conta de carregar. E aí depois fica muito difícil, né? E aí depois despenca tudo. E aí quem vai sofrer, no fundo, é a gente. Então, acho que a gente tem que dar uma aliviada e ver que a vida pode ser mais leve um pouco. É interessante essa colocação sua, porque hoje em dia é uma coisa quase rara a gente encontrar uma pessoa que não se sente culpada por alguma coisa ou não se sente sobrecarregada. A gente vive hoje em dia numa sociedade que cobra das pessoas uma alta rentabilidade. Você só vai ser bom se você for super produtivo. Se você não for produtivo, você não é bom. Então, a sociedade por si só já cobra isso, né? Que você tem que acordar cedo, você tem que fazer atividade física, você tem que comer saudável, você tem que ser uma mãe maravilhosa, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler livros cultos, você não pode assistir televisão
televisão, série Netflix jamais. Você tem que gastar o seu tempo com coisas que vão enriquecer você. Então, assim, existe essa necessidade de que a sociedade impõe pra gente, né? Então, a gente aprender a parar, se escutar e saber que não, eu não sou obrigada. Eu não sou assim. Não sou obrigada. Não pertenço a esse mundo aí. Não sou obrigada. Obrigada, não, né? Esse senso de eu não preciso disso. Isso é realmente muito bom e faz uma diferença muito grande, né? Aham. É a busca da perfeição, né? Então, quando se entende que não precisa ser perfeito, é porque não existe, né? Ninguém que seja perfeito e que vai conseguir fazer tudo o tempo inteiro. Então, se alguém for assim, que se mostre, né? Que se apareça, porque não tem como. A gente é ser humano, a gente é movido às emoções, a gente tem, né, todas as alegrias, as tristezas, as raivas, as iras, e é isso que nos faz diferentes, né? Então, aprender a lidar com isso e tentar organizar isso no dia a dia sem causar esse sofrimento, ajuda a amenizar, né? De levar ao adoecimento e ao ponto final, que é o suicídio, né? Ontem eu passei um momento assim, mas foi tão assim interessante. O tempo tá muito seco, eu não costumo usar nada no rosto, assim, eu não faço skincare, essas coisas assim, não tenho essas manias. E daí tava muito seco, assim, aí eu fui passar um creme no rosto, eu parei em frente ao espelho, assim, fui passando aquele creme, imaginando assim, nossa, eu vou ficar idosa, né? Quem vai cuidar de mim, assim? Me olhando assim no espelho, quem vai cuidar de mim? Aí eu pensei, assim, olhei dentro do meu olho ali no espelho, e falei assim, nossa, eu vou cuidar de mim, né? Como eu me cuido. Tipo assim, eu nunca tinha olhado assim para mim pensando, né? Nossa, ninguém tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mim, entendeu? Então a gente acho que talvez a gente se atentar um pouco mais para isso. A gente quer talvez colocar na mão das pessoas a nossa vida e entender que a nossa vida está nas nossas mãos. A gente tem que parar de terceirizar as coisas, colocar a nossa felicidade, a nossa tristeza, as nossas frustrações, está tudo na mão do outro. E, né? E a gente, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, tipo, com as nossas vontades, com os nossos querer? Aproveitando toda o seu momento, tem algumas pessoas que fazem tratamento, que fazem uso de medicação e aí querem que só o remédio resolva tudo. Ah, não, vou tomar o remédio e pronto. E aí fica brava, porque esse remédio não presta, porque o médico não... Vou ter que trocar de médico, aí vai no outro médico, porque o psicólogo não tá ajuda, não tô melhorando nada. Psicólogo. Mas a pessoa em si, o que tá fazendo para mudar? O que ela tá colocando dela mesma para mudar? Às vezes nada, só tá esperando que só o remédio faça um milagre, né? E isso ela não se nutre, né? Não. E aí, quando entra, às vezes, a questão do meio que a pessoa convive, às vezes também não ajuda. Porque aí também convive com aquele ambiente das pessoas, onde as pessoas também... E que aí entra a rede de apoio, né? As pessoas também falam, já não acreditam mais naquela pessoa. Aí vem aquela coisa, isso aí sempre foi assim, é desse jeito mesmo... É igual a história da música lá, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vai morrer assim. Então, cai na descredibilidade. As pessoas passam a não dar mais ouvido àquela pessoa ali, porque ela fica só na reclamação. Acaba que muitas vezes se torna reforçador até, em alguns casos. Porque o que acontece? A pessoa, ela realmente necessita de uma atenção. E às vezes quando a pessoa sente que ela tem atenção daquela forma, quando ela consegue ter a atenção de alguém, quando ela consegue que as pessoas olhem, que as pessoas notem ela, aí é difícil, né? Voltar para si mesmo. Então, assim, muitas vezes esse processo da família ajudar, existe a família chamar também, fala... Por exemplo, vamos fazer uma caminhada? Não quero, não, vamos fazer uma caminhada. Porque às vezes a gente está acostumado que a atenção seja algo só do acolhimento, do conversar. Às vezes a rede de apoio, ela precisa ter essa firmeza também, né? De vamos fazer uma caminhada, vamos tomar banho? Leva a pessoa, põe mão, vamos tomar um banho, vamos se arrumar, vamos escovar o dente. Então, assim, a rede de apoio, ela também é importante nesse sentido, às vezes, de ter uma firmeza ali com a pessoa, para que ela comece a nutrir isso
dentro dela mesma, dela, não, eu não posso colocar a minha vida, o meu cuidado na responsabilidade do outro, eu não posso esperar que o outro faça tudo por mim, que as coisas caiam diante de mim, né? Então, às vezes, a rede de apoio também é importante nesse sentido de ter essa firmeza, às vezes, sabe? De falar, não, vem, vamos sim, vamos fazer uma caminhada assim, vamos tomar um banho sim, vamos, né? Ter esse E puxar. o problema da depressão é que as pessoas não imaginam, né? Mas quando a pessoa está nesse período aí negro da vida, tudo que você está falando aí é assim... Como se só piorasse, pesado né? demais, porque... como assim? Você não vai escovar o dente? Não, a pessoa não vai escovar o dente. Ela não vai querer tomar banho, ela não quer comer, ela não quer sair, ela não quer ver ninguém, ela não vive, ela existe, mas ela não vive. É diferente. E você fala assim, nossa, mas a pessoa fica sem tomar banho? Fica. A pessoa não vai escovar o dente? Não vai. É incrível isso, como que a gente chega, porque eu cheguei nesse ponto. Então, como é que... Hoje eu me pergunto, às vezes estou lá em casa, assim, pensando, eu falo, como é que eu ficava nesse quarto dia após dia e dia após dia aqui dentro, intocada aqui, e não faz sentido hoje na minha cabeça, sabe? E eram dias e dias e dias e nada, não tinha solução para mim. Sim. Eu fico pensando, é muito difícil, realmente, é um negócio que vai te corroendo e vai te levando cada vez mais pro buraco. É uma espiral. Isso é difícil as pessoas entenderem, né? Porque é algo que é na mente, não é visível. Você não mede o açúcar, você não vê a pressão, né? Então é algo que é muito particular e muito interno, né? E quando os pacientes chegam nesse sofrimento, eu costumo até dizer, para a gente poder, por exemplo, curar uma ferida, uma fratura, né? Alguém fala assim, vou sair de casa hoje e quero me acidentar, vou cair de moto, né? Porque eu quero. Não acontece, ninguém quer isso, né? E tem todo um processo para aquela cura quando acontece. Que seja essa fratura ou uma ferida ou uma queimadura, o que precisa? Do curativo. Então, é lavar, fazer a limpeza, né? Passar o remédio que seja, ou tomar o medicamento para ajudar a curar aquela ferida. E na saúde mental acaba sendo mais difícil, porque esse processo ele não é visual. Não. Né? Então, como ele está dentro da mente, fica mais difícil entender. As pessoas acham que é manha, acham que é falta de vontade, acham que é preguiça. Que é falta de Deus. Falta de Deus. Fala, não toma esses remédios, isso aí só você orar, Deus cura. Eu acredito em Deus, Deus cura, Deus ajuda muito. A fé é um fator de proteção, né? As pessoas que acreditam em Deus e têm a sua fé são as que realmente não chegam a cometer um suicídio. Mas eu acredito que Deus, ele também ajuda, né, com os profissionais para tirar esse paciente do sofrimento. E muitas vezes as pessoas insistem nisso. Ainda nos dias de hoje, a gente como profissional vê e se depara com esses casos que não deixam seguir em frente. A pessoa fica ali ao ponto do precipício mesmo. E outra coisa que eu já vi também é as pessoas duvidarem. Tipo assim, você está falando que você vai se matar? Então tá bom, então. Então quero ver, então, se você tem coragem. E eu acho que são pontos que as pessoas não devem fazer isso. Porque você não sabe até o limite que a pessoa tá, sabe? Você não sabe o que está faltando ali para ela estourar, de fato, o estupim. Então não dá para ficar brincando ali com quem está num limite, sabe? Você não sabe o limite da pessoa. Então esse negócio de assim, tá só falando, então quero ver então, não sei o quê, sabe? Porque tem gente que acha que é assim que vai resolver o problema. E eu acho que não funciona desse jeito. A tentativa ela é uma tentativa até que ela seja concretizada, né? Então a gente nunca sabe quando aquela tentativa vai ser eficiente, eficaz ou não, né? Então, você instigar a pessoa que já está pensando, que já tem a ideação, que já planeja, que já pensa sobre, que já tentou, realmente é uma das piores alternativas. E se chegar a acontecer, vai ter um sentimento de culpa tremendo. Pro resto da vida, né?
E a gente tem que falar também que existem alternativas, né? Tem o CVV, né, doutora Gleice, que para as pessoas que estão vivendo aquela ansiedade, como a senhora falou, eu acho que é quase que uma compulsão ali que a pessoa tá vivendo, né? As pessoas podem procurar ajuda através do CVV, podem procurar ajuda até no hospital, né? Eu acho que, de repente, para tomar um calmante, alguma coisa que vai passar aquele momento, né? O que me ajudava muito, assim, na época que me dava essas crises violentas, era dormir. Daí, dormindo, eu sei que eu não ia fazer bobeira, né? Então, era dormir para esquecer mesmo. Então, eu desligava. Mas o que as pessoas podem fazer a mais quando elas estão nesse limite, assim, né? Naquele momento ali daquela luta entre ela e ela mesma ali. Procurar com quem vai se sentir bem, né? Então, assim, a rede de apoio, o profissional, o hospital, a emergência está aberta ali o tempo inteiro, né? A gente tem o CAPS, que são os centros de atenção psicossocial. Mas quando a pessoa está passando por um momento desse, por exemplo, ela pode chegar lá no hospital e falar, eu quero falar com o médico e tal, e se abrir, olha, eu estou com um pensamento assim, 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 Então, normalmente, quando vai para o hospital, ou é uma crise de ansiedade, ou já é na tentativa, ou que a família já pegou ali no ato e já está levando, né? Mas quando a pessoa ela pensa, tem os profissionais, né, de saúde, que são os psiquiatras, os psicólogos, né? A própria UBS é uma porta de entrada, né, que tem ali o médico, o enfermeiro, a equipe para atender. Então, a pessoa ela se sentir segura com quem ela procurar, né? Então, ou às vezes até um amigo. O ato de conversar, colocar para fora, né? É necessário conversar. Às vezes ela vai ter resistência, mas é importante, né? Procurar alguém de confiança e às vezes alguém do próprio trabalho, né? Como já aconteceu muitas vezes de chegar paciente no consultório que não foi levado pela família, e sim por um colega de trabalho, porque era com quem tinha confiança. E falou, não, eu vou pegar na sua mão e vamos lá, você não tá bem, precisa de ajuda, e a gente começa todo o trabalho a ser feito, né? E o importante é a gente lembrar que isso não acontece só com adultos, né? Isso também acontece com crianças hoje, né? É um cenário que vem aumentando e é triste. E, inclusive, com psicose, né? Escutando coisas, às vezes vozes que falam para tirar a vida, né? Então, assim, são casos que realmente assustam. Nos últimos anos, o número, a estatística para adolescentes aumentou muito, para crianças também, né? Ali com a faixa etária menor de 12, 13 anos, né? Sim, inclusive, assim, de 9 anos, né? Chegando com uma demanda de tentativa, não só de pensamento, mas de tentativa. Mutilação. E aí é onde que tá outra questão também, que as pessoas às vezes confundem e não conseguem diferenciar, né? Porque a questão da tentativa do suicídio, a pessoa ela tá naquele grande sofrimento ali que ela realmente quer acabar e deixar de existir e achar que é só a morte mesmo que resolve. E quando a gente vem para automutilação, né, ela tá ali naquele sofrimento, mas ela não quer morrer. Ela só quer ter o alívio naquele momento. Então, às vezes parar com aquele sentimento, né? E aí, se machucando, trazendo a dor de uma outra forma, ela consegue ter um alívio de alguns momentinhos. Então, se automutila. E aí, às vezes, entra naquele ponto de novo. Tá fazendo isso para chamar atenção. É porque... coisa de adolescente. Se quisesse se matar, se fazia em outro lugar, né? Cortava de tal forma. Então, assim, e não a pessoa naquele momento, ela não tá tentando suicídio, ela tá se automutilando, né? E, inclusive, essa semana agora é lei, né? Aprovado que todo setembro, né, dia 10, se tornou o dia nacional da campanha de prevenção ao suicídio, né, de valorização da vida, e todo dia 17 de setembro é o dia de prevenção à automutilação. Nossa. Que são duas coisas que estão bem acompanhadas uma com a outra, né? Às vezes a gente não para pensar, mas o jovem que ele começa com a automutilação para fugir de lidar com aquela situação de desconfortável, eu prefiro sentir a dor aqui do que viver essa situação.
quando ele tiver uma idade maior, que aquela situação, que aquele problema não encontrar uma solução, não encontrar uma saída, é onde começa o pensamento da ideação suicida. Então, eu costumo dizer e percebo muito na clínica que a automutilação, ela vem primeiro. Em alguns casos, a gente percebe hoje muito precoce da automutilação. Já atendi crianças que desparafusam a lâmina do apontador para deixar dentro da mochila durante a aula ou em qualquer outro momento para se cortar, né? Então, a gente atende muito, às vezes, adultos já ali, né? 18, 20, 22 anos, com muitas cicatrizes de cortes que eram feitos na adolescência, justamente para lidar com esse desconforto, com esse sofrimento gigantesco, né? E aí, quando não consegue encontrar uma forma de aliviar, de entender, aprender a lidar com a situação, né? De enfrentar, vão para a ideação, para as tentativas. E aí é o cenário que a gente tem hoje. E aí cada vez onde crescendo que a família mais. tem que ficar muito atenta, né? Principalmente com as crianças e os adolescentes, né? Nesses alertas que eles dão silenciosos, né? Porque é tudo muito hoje, adolescentes e crianças muito nos quartos, né? Todos nas suas telas individuais, a gente quase que não sabe o que está se passando, o que está acontecendo, então ficar atento a qualquer sinal, acho que é importante, né? Essa semana eu estava conversando com uma paciente adolescente, essa semana... Hoje é sexta? Quarta, quinta-feira. E aí ela disse pra mim assim, que a família do pai cobra muito, critica muito, fala muito, né? E aí, quando ela tá junto lá de todo mundo, ela fica com o fone de ouvido. Ah, sai do quarto, vem pra cá. Aí ela vai com o fone de ouvido. Aí quando ela chega a sentar com todo mundo, não, tira o fone, fica aqui, conversa com a gente. Aí quando tira o fone, começa. E as notas da escola? Nossa, mas corta esse cabelo, arruma esse cabelo. Nossa, por que você tá usando essa roupa larga desse jeito? Então, assim, Você já abriu a boca só pra criticar. Exato. Ela, então, eu vou assim, colocar meu fone de novo. vou voltar pro meu quarto, né? Ela falou assim, e eles querem que eu fique lá pra quê? Pra escutar eles falando mal de mim, que eu não sou boa, que eu não faço nada certo, que eu não faço nada direito, né? Então, assim, é uma paciente, ela tem 13 anos, ela tem TDAH, tem várias dificuldades na escola por conta de amizades, por conta do comportamento impulsivo. Corre, brinca, pula. E aí a família não entende às vezes, né? Quer que ela senta, que ela conversa. Ai, legal. Ela não vai fazer isso, não né? É do perfil dela. Exato. E eu acredito que uma das coisas que acabam interferindo muito e atingem muito as nossas crianças, nossos adolescentes, é porque hoje em dia a gente cobra muito uma postura, né? E nessa fase eles estão em transição. Eles não são mais criancinhas, mas eles também não são adultos, não têm responsabilidades de adulto. E às vezes acaba que a gente cobra muito isso, né? Não, você não é mais criança agora você tem responsabilidades, agora você tem que fazer isso, isso e isso, mas deixa de olhar pro lado de que ele também tá aprendendo a viver, também tá aprendendo a enfrentar, entender as coisas. Os hormônios estão à flor da pele, interferindo em como eles vão reagir a tudo que acontece, né? É como se a gente quisesse sempre pular as fases, né? Exato. E não entender que cada momento é um momento da vida, Cada né? momento é um momento, isso mesmo. E eu acho que para ajudar, assim, nesse momento, tem uma frase, né? Que tem famílias que acolhem e tem famílias que adoecem. E aí é o meio onde que influencia muito e exemplifica essa paciente que você colocou. Exatamente. E é uma dificuldade muito grande, porque a mãe e o pai pensam muito diferente, né? Ela tem um irmãozinho pequeno, ele tem 7 anos. E os pais brigam muito. E aí ela conta que ela falou assim, ele é pequeno, ele não entende. Eu falei assim, mas você também é pequena. Você tem uma idade, mas você não é grande ainda, você também é pequena, você também precisa de acolhimento, de apoio, né? Então, na percepção dela que ela não importa mais com as brigas, com a crítica, com as coisas, porque ela já é grande. Ela tem 13 Sim. anos. E o irmão não, o irmão é pequeno, o irmão, então assim, diferença de 7 para Ela 13. já tá quase que na proteção do irmão. Exato, exatamente, né? Então assim, não, mas ele é criança. Eu falo, mas você também é. Você também precisa desse apoio, desse cuidado, dessa proteção. Então também é papel deles cuidarem de você, né? Então, essa questão da família que adoece, né? Isso é muito complicado, porque a gente tem a ideia de que família é amor, família é cuidado, É o que a gente proteção. ouve, né? Exato. Mas nem sempre é assim. Tem umas famílias aí que a gente fala assim, nossa, vamos, né, ficar longe, Melhor você fica seguir seu distante. caminho.
do que ficar junto ali, né? Respeito, né? Igual acontece muitas vezes. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar de ir na casa da minha mãe? Eu vou parar de falar com ela? Não. Você vai manter o respeito com ela, mas você vai manter os seus limites, né? Então é muito difícil essa relação família e quando entra nesse quesito de falta de acolhimento, falta de validação, acaba sendo uma família tóxica que só atrapalha no tratamento ao invés de ajudar. Infelizmente, é uma realidade, né? Exato. A gente não gostaria que fosse assim, porque o retrato que a gente tem e aquilo que a gente carrega da nossa mente é a família perfeita. Tem a música do Padre Zezinho, que chama Utopia. Por como é que fala? Por quantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. E aí eu fico escutando aquela música assim, eu fico pensando, gente, essa música pode fazer muito sentido para algumas pessoas, né? E quantas pessoas escutam aquela música pensando assim, nossa, como eu gostaria de ter tido uma família assim, e a minha família não tem nada a ver com isso, né? Foi uma família que totalmente desconecta disso, e é uma família de utopia mesmo. Eu gostaria disso, mas eu não tive nada disso. É só um sonho, né? Porque tem famílias que são um verdadeiro desastre. As pessoas falam muito, né? Antigamente isso não existia. Mas é porque às vezes não era falado, não era colocado igual tá hoje. Você não tinha opção de falar, né? Você, não era o olhar assim, né? E você, ó, quieto, calado, né? Então, assim, você não tinha o poder, a possibilidade de você se expressar, de você falar o que você gostava, o que você não gostava, não. Você vai comer isso, você vai vestir isso, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano, e não tinha possibilidade de escolha, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso não existia antigamente, né? Existia sim, com certeza. Tanto que a gente tem hoje muitos adultos aí com vários problemas que passam por tratamento, por acompanhamento, tomando medicação há vários anos, fazendo terapia há vários anos, desenvolveram aí fibromialgias e outras coisas que vêm do adoecimento emocional por conta disso, por esse guardar, não poder falar, não poder se expressar, né? Então, assim, acredito que hoje as estatísticas acabam sendo bem altas porque a gente tem muito Pessoas acesso à que aprenderam informação. a suportar, né? Exato, exatamente, aprenderam a suportar. Então, eu acredito que hoje em dia as estatísticas só são altas porque a gente tem acesso à informação. Hoje as pessoas se conscientizaram, bom, todas não, mas boa parte delas, da necessidade de buscar ajuda, né? E entra também a questão da sociedade, porque assim, é necessário que a sociedade tenha uma empatia melhor com quem tem algum transtorno mental, né? E quem tem alguma dificuldade, principalmente os adultos que trabalham. E às vezes estão num quadro, né, de uma depressão, de uma ansiedade, ou de um transtorno bipolar, de alguma outra doença que está gerando um sofrimento que ela não consegue trabalhar. Aí a gente no consultório fala, ó, você precisa distrair, precisa tirar o foco, vamos entrar com um atestado e aí, vamos pescar. Só que daí aí começa, né? Não vem trabalhar, mas é pescar. Tá doente, né? Que doença é essa? Eu quero essa doença também. Exatamente. Mas não sabe qual o sofrimento que a pessoa está vivendo lá. O que aconteceu, né, para ela chegar naquele ponto, e o que ela está procurando fazer para sair. Então, acho que tanto a família, a sociedade, quando a gente fala rede de apoio, né, são todos. Então, são os todos julgamentos nós, que a gente tem, né? E todos nós somos responsáveis, né, E pelas os dedos vidas. apontados para as pessoas, né? Infelizmente. E nós temos vários motivos e fatores de risco ainda, né? Além da ansiedade, da depressão, transtornos mentais que a gente falou, nós temos ainda problemas de álcool e drogas, problemas sociais e econômicos, que são os desempregos, dívidas, isolamento, né? Aí entra traumas também, violências, perdas afetivas, falta de rede de apoio, que a gente também colocou aqui. Enfim, são questões aí que a gente pode ficar aqui 2 horas comentando, falando, porque são N motivos aí que abrem leques, né? Para a pessoa, de fato, se ela querer entrar dentro de um buraco, ela vai ter motivos também. Então, é por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que se apegar na gente e entender o que a gente é, de fato, de direito, quem nós somos para nós, primeiramente, né? Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz sorrir por dentro primeiro, que faz o nosso coração bater mais forte, que dá aquele frio na nossa barriga, fala, nossa, isso aqui é uma coisa que eu gosto, isso aqui me faz bem, independente se a outra pessoa acha legal ou se ela não acha, azar o dela ou bem o dela, mas que seja para você,
né? Faça as coisas para você, porque no final é você que importa. E o final sempre é a gente com a gente mesmo. Depois, no final de tudo, no começo de tudo, é sempre a gente com a gente. Então, o importante é a gente estar bem com a gente. Os outros vêm em segundo plano, né? Tá na Bíblia, né? Amar a Deus, como que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se você não se amar, você não vai ter condições de amar outra pessoa. Então, primeiro, se ame, se cuide, se goste. Esses dias eu vi uma pessoa falando para mim assim: eu me amo, eu me cuido, eu me gosto, não sei o quê. Eu levei um susto a pessoa falando assim para mim. Aí eu falei: nossa, essa pessoa tem... Será que ela é psicopata? A minha mãe é assim, ela olha no espelho, ela fala, ai, como eu sou linda, ela joga um beijo pra mim, às vezes ela tá conversando em chamada de vídeo comigo, ela fala, ai, como eu sou linda, né? Eu falo, sim, mãe, você é linda, maravilhosa. Eu fico pensando assim, eu queria também, às vezes, essa autoestima, aí depois eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, que legal, eu acho que eu tenho que buscar ser desse jeito aí também, entendeu? Tipo, eu me amo, eu me gosto, eu me curto, eu sou eu estando com uma pessoa ou estando sozinha, eu tenho que gostar da minha companhia primeiro. Algumas pessoas acham, às vezes, até que é pecado gostar de si Sim. mesmo, assim. E não é, né? Quando você cuida do seu corpo, né, e da sua mente, você tá fazendo o máximo para você. E através disso, todos ao seu redor têm o benefício daquilo, de você estar bem, de você estar feliz, de ser uma pessoa agradável, né? Nossa, a gente muda, gente. Olha, quando você está bem, você muda o ambiente onde você está, você transforma as pessoas que estão à sua volta, as pessoas se aproximam mais de você, as pessoas gostam mais de ficar perto de você, você atrai mais olhares, né? Tudo fica melhor. Então, você só tem a ganhar ficando bem. E às vezes acontece também da pessoa estar adoecida. E quando a gente está mais fraco, mais coitadinho, também a gente recebe uma certa atenção. Às vezes daí a família vai olhar mais para você porque você está doente e às vezes a gente acaba se apegando nisso. Ah, então quando eu adoeço, as pessoas olham para mim. E aí você passa a usar a doença como uma muleta e fica naquele adoecimento. Então, vou adoecer porque aí eu vou ter cuidado, eu vou ter carinho, as pessoas vão olhar para mim e está errado. Então, se você sente ou percebe-se às vezes assim, tira isso da sua cabeça. Vai viver alegre, feliz, que é muito melhor você ter esse tipo de atenção do que o tipo de atenção do coitadinho, de quando você está mal, que as pessoas se aproximam de você porque você está carente, porque você está doente. Isso não é um bom sinal, não. Isso pode ser um sinal aí que você está se colocando como vítima de alguma situação. Então, cai fora desse padrão aí, que também não é legal para a tua vida, viu? E, como a gente falou aqui, prevenção e cuidados, né, sobre a importância do acolhimento e da escuta, procurar ajuda profissional, a gente falou também, psiquiatra, psicólogo, CAPS, divulgação do número do CVV, que é 188, é muito fácil e é 24 horas por dia. E hoje nós temos um aliado também, gente, é muito bacana, eu não sei se vocês já experimentaram, mas é conversar com o ChatGPT. Às vezes ele fala umas coisas meio doídas pra gente, Nossa, né? mas é assim, muito bacana. Às vezes eu tô lá, tô pensando sobre alguma coisa que está me incomodando, eu vou lá conversar com ele. Chat, estou assim. Aí vem ele com as respostas maravilhosas dele e eu já me mudo a minha sintonia e eu acho maravilhoso. É legal então, que o acolhimento e a validação deles são sempre sensacionais, sim, né? Olá, Juliana, que bom você ter falado isso, é importante seu sentimento. Sim. Não se sinta culpada por isso. Maravilhoso. Ele arrasa validação e acolhimento. Então, gente, façam uso dessas coisas para o seu bem, viu? E se valorize. E valorize quem te gosta, valorize quem está perto de você, quem te leva para cima. E deixa essas povo aí que fica te colocando para baixo, deixa isso de lado, que as pessoas não te merecem. Sabe uma coisa que é engraçado? Quando as pessoas começam a ter essa noção de cuidado, de pertencimento, de fazer, às vezes recebe muita crítica também, né? Ah lá, agora
Tá se achando, né? É metido. Porque quer exatamente. chamar atenção. Exatamente, né? E Então, não é. não deixar as pessoas abalar, né? Mas É isso mesmo. deixa as pessoas falarem. Exato, Deixa elas exatamente. falarem. A gente é loira, bonita e tá tudo certo. Isso mesmo. Morena, bonita. Não, também, morena, bonita. Somos todas mulheres lindas. E maravilhosa, e assim a gente toca a vida, né? E quem quiser falar, que fale. Fale bem ou fale mal, mas que fale da gente, né? O importante é isso, né? A gente quer estar na boca do povo. Olha, falar, gente, é a melhor solução e prevenir é salvar vidas. Então, fale sempre. Fale do que você está sentindo, valide seus sentimentos, dê atenção àquilo que você considere importante e procure ajuda sempre que for necessário. E se você não se sentiu acolhido por alguém, procure outra pessoa, procure alguém que você vai se sentir acolhido, porque também às vezes você procura umas pessoas que as pessoas faltam te colocar mais para baixo ainda, né? Então já não vai mais naquela pessoa, não procura, já sentiu que tem ali aquela rejeição ali do início, já sabe que não dá para contar. Então não fica procurando muito não, procura alguém que realmente valida o que você está sentindo ali e que possa te ajudar, não é isso? Isso mesmo. A validação e o acolhimento são uma das coisas mais importantes para a gente conversar e ajudar todo mundo que está em sofrimento, né? E quero fazer alguns agradecimentos hoje do programa de hoje, a gente falando sobre esse tema tão importante, né? Que é a valorização da vida. Agradecer a Fashion Store, que é nossa patrocinadora oficial aqui e é a loja que veste a Camila Nalevaico aqui no programa Conversa Franca, e eu sou super agradecida, a Patrícia, também a Karen, porque sempre me sinto muito bem com as roupas lá da Fashion Store, e lá você encontra looks incríveis para você usar durante o dia, para ocasiões especiais, e também tem roupa feminina e masculina, tá? Então procure a loja Fashion Store, que fica na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. Procure também no Instagram, que sempre tem novidades na loja. Também quero agradecer a Unividas Laboratório de Análises Clínicas, a Mari, minha grande amiga. A Unividas é o laboratório que eu confio, que eu acredito, é onde eu faço sempre os meus exames, né? Desde, sei lá, muitos anos que eles estão aqui, são pioneiros, né? E eu confio muito no laboratório Unividas, eles estão construindo agora o prédio próprio. Vai ser um laboratório, já é, né, um laboratório de pioneiro, como eu disse, e também eles trazem muita tecnologia, né, avanços. Você faz exames lá de manhã, de tarde você já pega o resultado e todos com segurança. Também quero agradecer a Zugo Store, celulares e acessórios, que sempre está com a gente no programa também. Lá você encontra celulares, iPhones e também Starlink, quem está precisando se conectar e ficar conectado, né? A Starlink é uma mão na roda e você encontra lá a pronta entrega. Também a Maena Joalheria, desde 2019, referência em sofisticação, em Confresa, joias em ouro 18 quilates, semijoias de alto padrão, prata 925, acessórios Vitor Hugo, óculos, relógios das principais marcas. A Maena também está na construção do seu prédio próprio, né? Em breve vai inaugurar. Parabéns à proprietária e tenho certeza que vai ficar lindo lá. Está ficando já, né? Vai ficar mais lindo ainda. E agradecer a todos que sempre estão aqui junto com a gente no programa Conversa Franca. A produção Pamela Nunes, também a edição do Daniel Rodrigues e o William Lopes da Silva, que está com a gente hoje, e a fotografia do Elias Silva, realização do Grupo AN de Comunicação e a direção geral de Ari Dornelles. Muito obrigada. E agradecer principalmente as minhas companheiras de hoje, doutora Gleice, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Juliana, satisfação em receber você pela primeira vez. Pode ter certeza que vou te convidar outras vezes, viu? Ai, maravilha. Já me senti à vontade nesse sofá. Já adorei. É o sofá mais famoso do Araguaia, Pois viu? eu gostei. Quer deixar algum recado para o final aí, para o pessoal? Eu acho que quando a gente fala sobre valorização à vida, é valorizar o que você tem. Às vezes a gente não está contente com a realidade que a gente tem, mas dentro do que você tem hoje,
quais são as possibilidades que você tem para buscar melhorar, para fazer diferente. Então, o que eu diria para você de valorizar a vida é você olhar para a sua realidade. Você ver o que você pode fazer hoje para melhorar e valorizar a sua vida. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, que você fizesse o que é possível dentro da sua realidade, no seu alcance. Às vezes a gente quer metas e quer melhoras estratosféricas, imediatas, e às vezes o simples, bem feito, dá muito certo, né? E se você sente que você não tá bem, você não tem ninguém para conversar, Confresa tem uma gama de profissionais excelentes, sempre de portas abertas, com acolhimento e validação, para ajudar você a enfrentar o sofrimento que você está enfrentando. Não sofra sozinho, né? Exatamente. Doutora Gleice? Valorizar a si, né? Como valorizar a vida, o seu autocuidado, a sua autoestima, né? Então, não sofra por querer estar bem. É necessário você estar bem, né? Para você mesmo, para sua família. Então, busque. Acho que a autoestima, né? Autoestima. É a frase, a palavra principal que eu gostaria de deixar para se valorizar. Legal. Gente, além de tudo isso que a Juliana falou, que também a doutora Gleice falou, não se compare às pessoas. Cada um tem uma vida, cada um tem um estilo. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. E essa comparação muitas vezes adoece hoje, principalmente com redes sociais. Nem tudo que a gente vê é verdade, nem tudo que reluz é ouro. Então, muito cuidado com a comparação, sabe? A gente tem que se preservar e cuidar daquilo que a gente dá conta, como a doutora Juliana falou aqui, fazer o que é possível para a gente, dentro da realidade da gente, e tentar ser feliz dentro daquilo que faz a gente feliz. Às vezes, não é seguir um rito, como ela falou, hoje em dia parece que tem um ritual que você tem que seguir, acordar a tal hora, fazer isso, que você vai ser feliz. Talvez isso não vai fazer você feliz, porque não é o teu perfil, você não tem. Tem gente que adora acordar às 4 horas da manhã, tem gente que adora acordar às 9, tem gente que adora trabalhar à noite, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ler, tem outras pessoas que gostam de assistir, tem outras pessoas que gostam de ouvir. Então, uma pessoa ela é diferente da outra, nós somos indivíduos, pessoas individuais, cada uma com um ser único. Então procure se tratar bem e não procure se comparar a ninguém. Cada um é feliz do seu jeito. Não se compare financeiramente, não se compare esteticamente. Você não sabe o preço que cada pessoa está pagando para chegar onde ela chegou, para estar onde ela está. Então, às vezes a gente fala, mas fulano está muito bonito, fulano está assim, ciclano está assado, mas você não sabe o que ela pagou, o preço que ela está pagando, como é que está a vida dela de fato. A gente não tem essa informação. Só quem está vivendo é quem sabe, a pessoa. Como a gente falou no início do programa, tem gente que está na rede social sorrindo, mostrando tudo de belo na vida, mas por dentro está tudo massacrado, está tudo enrolado, a vida está uma bagunça e você está se comparando a essa pessoa achando que a sua vida está uma inutilidade. Então pare de se comparar imediatamente. Você vai fazer um bem danado para a tua vida. E seja feliz, se trate bem, cuide bem de você, que é o bem mais importante que você vai fazer hoje, tá bom? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigada pela companhia e até o próximo programa Conversa Franca.
There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você.